Glória a Deus. Amém? Deus tem a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, essa passagem aqui da palavra de Deus é uma passagem muito poderosa e que o Senhor tem a nos ensinar muito a respeito dessa passagem e desses dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, um à esquerda e o outro à direita. Glória a Deus. Aleluias. E eles têm muito a ensinar para nós. Aleluia. E nós temos muito que aprender com eles. Aquelas 3 cruzes ali no Calvário. Aleluia. Onde é que estão os adolescentes? Estão aqui? Aqui os adolescentes, né? Aqui, né? Amém? Glória a Deus. Assim sentado mesmo, como vocês estão, os adolescentes, eu já queria fazer uma oração com vocês sentados, que o Senhor me tocou. Amém? Quando eu estava ali ainda, o Senhor estava me tocando. Queria que os adolescentes baixassem a cabeça e colocassem a mão no coração. Amém? Glória a Deus. Amém? Todos os adolescentes, em nome de Jesus, vamos estar orando, põe a mão no coração e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dê experiência espiritual para cada um desses adolescentes que aqui está presente. Mostra para eles, Senhor, a tua glória. Revela para eles coisas ocultas e profundas. Revela para cada um deles, Senhor, experiências. Que eles venham tocar, Senhor, na tua presença. Que eles venham sentir o teu poder. Que eles venham, Senhor, descobrir qual é o chamado que eles têm, Senhor, na tua parte. Quais os talentos, quais os dons que o Senhor tem para usar cada um deles. No nome de Jesus, Senhor, que eles estejam totalmente atentos à palavra que será ministrada hoje, que essa palavra venha ser gravada em seus corações pelo Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, e fortalece-os na caminhada, no nome de Jesus. Amém? Senhor, dê visão espiritual para os adolescentes, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me tocou para fazer essa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me tocou para trazer ela aqui nessa noite. Falar sobre esses dois malfeitores um pouquinho. Aleluia. Jesus estava crucificado no meio dos dois, fazendo ali uma divisão, dividindo. E Jesus falou que ele veio para dividir, para trazer a espada. E ele divide. Jesus, ele divide as águas sujas para um lado e as águas limpas para o outro. Jesus, ele coloca do lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. De um lado o Senhor Jesus coloca o joio, do outro lado ele coloca o trigo. De um lado ele coloca aqueles que são de Deus, do outro lado aqueles que não são. Jesus vai levar para o reino dos céus, para o reino de Deus, aqueles que são dele, e lançará para o inferno aqueles que rejeitaram a ele. Aleluia.
E isso acontece até hoje. E vai acontecer no grande dia do Senhor, na vida do Senhor Jesus, com poder e glória. E isso aconteceu também no dia da crucificação, com aqueles dois malfeitores. Nós estamos aqui falando de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que é Deus, aquele que é sumo sacerdote no céu, que intercede por nós, diante de Deus com incensário de ouro, levanta as nossas orações à presença do Senhor Deus. Eu estou falando de Jesus, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas do Senhor. Eu estou falando daquele que entrou na presença de Deus e foi digno de tomar o livro selado com 7 selos da mão de Deus, onde ninguém na terra, nem no céu, e nem debaixo da terra, nem no inferno foi digno nem de olhar e de abrir, mas Jesus foi. Por causa dessa vida dele aqui na terra, por causa desse sacrifício que ele sofreu na cruz, ele foi digno de entrar naquele trono de glória que está posto no céu, cercado por querubins, por serafins, por arcanjos, anjos que louvam de dia e de noite, que arde com poder e glória, com vozes, relâmpagos e trovões. Jesus entrou, ele caminhou, ele passou por todas essas hostes celestiais, até a presença de Deus, até a face de Deus, até ficar frente a frente com Deus, e tomou esse livro da mão do Senhor. Todos os seres no reino dos céus se dobraram e adoraram a Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele foi se achado digno de receber poder, honra, glória e majestade. Aleluias. Mas como que Jesus conseguiu isso? Ele nasceu como homem, sofreu tudo que nós sofremos, as dores, os trabalhos, o peso dessa vida, mas não pecou. Venceu o pecado, o diabo e a morte, e nunca fugiu do plano de Deus. Não fugiu da cruz, que era o plano de Deus para ele e para a humanidade, mas ele se entregou voluntariamente como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo assim a lei, cumprindo o Velho Testamento, onde eram sacrificados animais para encobrir os nossos pecados, que era um simbolismo daquele que havia de vir prometido a Adão, aquele que pisaria a cabeça da serpente e que tomou as chaves da morte, do inferno, do diabo. Tomou a autoridade que o homem deixou cair nas mãos do diabo, ele tomou de volta como o segundo Adão. O primeiro Adão fechou o paraíso porque pecou, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão se chama Jesus Cristo de Nazaré, e pela sua morte e ressurreição ele venceu, e ele abriu de novo o paraíso para todo aquele que o aceita possa entrar também. Glória a Deus. Ele falou isso para aquele malfeitor que estava do seu lado direito, que se arrependeu. Jesus falou para ele bem assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso estava fechado, mas naquele dia Jesus abriu. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém era digno de abrir aquele livro. João chorava muito, tendo aquela visão. Já pensou? Nem no céu, na terra e nem no inferno ninguém foi digno. Jesus desceu aqui na terra para se tornar digno. Enquanto João chorava, Jesus ele tinha descido aqui na terra. Passou 33 anos, venceu a morte, o diabo e o pecado para se tornar digno. Um dos anciãos chega para o apóstolo João e fala: não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Jesus venceu. Venceu quem? Venceu o diabo, o pecado e a morte. Ele venceu. Ele não pecou. Ele venceu. Se tornou o Cordeiro de
ressuscitou. Rabaxabanabachai. Obrigado, Jesus. Nabaxedecantuimanai. Deus de poder e glórias. E quando João vira os olhos para ver quem é esse leão da tribo de Judá que venceu, ele vê um cordeiro como tendo sido degolado. Que mistério! Jesus, ele é o leão, poder, força, majestade, mas ele também é o cordeiro humilde que se entregou por nós, obedecendo assim totalmente à vontade de Deus, cumprindo totalmente a palavra do Senhor. Ele é o leão, mas ele também é o cordeiro. Nós só estamos aqui porque ele venceu. Nós só temos a palavra de Deus, o Evangelho, porque ele venceu. Nós só sabemos o que vai acontecer nos últimos dias porque ele venceu. E tomou esse livro e abriu e leu para nós sabermos as coisas que haveriam de acontecer e como a igreja seria vitoriosa desde o início até o fim. Mas deixa eu contar uma história para você aqui, um mistério. Jesus venceu para estarmos aqui hoje, neste momento. Mas não por causa dessa carne, mas por causa do nosso espírito. Porque se morrêssemos nos nossos pecados, estaríamos eternamente condenados. Só estamos de passagem aqui para tomar essa decisão. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual, a gente pode ir para a eternidade afastada de Deus. E isso o homem não entende. Por isso que Jesus, antes de dar os seus últimos suspiros, ele não pediu por si, ele pediu por nós. Ele olhou todo mundo ali embaixo da cruz, blasfemando, acusando ele, tentando a ele. Que é isso que o homem sabe fazer. Aí Jesus olha para cada um de nós e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O homem não sabe o que é a eternidade. O que é uma eternidade sem Deus? O homem não sabe o que é isso. Por isso que ele veio e venceu. Mesmo sendo cuspido, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho, estava sangrando, estava todo inchado naquela cruz, o sangue escorrendo por ele, os braços e os pés furados, mas ele estava olhando para aqueles que estavam fazendo isso com ele e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se eles morrerem nos seus pecados, não haverá mais quem perdoe, quem os possa salvar. Jesus deu seus últimos suspiros, pedindo para que Deus nos perdoasse. Nós não somos dignos dessa salvação. Não somos. Não somos merecedores. É Cristo que nos torna dignos. É pela graça. Se fosse pelas obras, estaríamos condenados. Porque a gente olha para fulano e ciclano, a gente condena e manda ele para o inferno. Manda. O ser humano é assim. Não é, pastor? Ele manda. Vou mandar o pastor para o inferno porque ele perdeu um pouquinho de cabelo. Vou mandar minha esposa para o inferno porque ela veio com uma saia jeans e o cabelo dela é um pouco curto. Vou mandar ela para o inferno. Não, aqui você não tem vez, porque você não está do jeito que a gente quer. Mas se tiver do jeito que Jesus quer, tá bom. Tem que estar do jeito que Jesus quer, do jeito que Deus quer. Uma vez o profeta Samuel, o homem de Deus, ao qual nós lemos aqui na passagem, 1 Samuel capítulo 3, foi chamado desde criança para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para pregar uma palavra dura, uma palavra forte, porque as crianças entendem. A adolescente entende a palavra do Senhor. Entende tanta coisa nesse mundo e não vai entender a palavra de Deus, Tainá. Não sabe o que é a prostituição? Eles sabem. Sabe o que é santidade? Sabe. E não vai entender a palavra de Deus? Entende. Já sabe a palavra da salvação. Já sabe o que é o batismo. Já tem consciência. Já tem consciência para escolher, para decidir o caminho que quer seguir. É verdade, Jesus. Caramba, chega de canto e manais, de cópias. Eita, Jesus, estou espremendo mesmo, papai. Glória a Deus. Porque a nossa natureza é ruim.
Mas a natureza de Jesus que Ele coloca dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus é boa, é perfeita. Se verdadeiramente produzirmos o fruto do Espírito, seremos filhos de Deus. Me ajuda a ser mais crente. Eu estava vendo uma prostituta lavando os pés de Jesus um dia desses. Preguei sobre essa palavra, a palavra mais linda que eu já vi esses dias, que Deus me deu. E quando o sumo sacerdote estava ali, tu não sabes que ela é uma prostituta? E Jesus caladinho ali falou: mulher, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Enquanto aquele homem precisava pedir perdão a Deus, aquela mulher estava recebendo perdão. Jesus, ele olha com um olho diferente. Aí Jesus chega para o profeta Samuel, chamado desde criança. Ele foi escolher, foi na casa de Jessé para tirar um de seus filhos como rei, mas Deus fez uma pegadinha com ele. Eu não vou falar quem é agora. Vai lá e unge um de seus filhos, eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. Samuel vai. Deu o primeiro filho, alto, musculoso, forte, bonito, vigoroso, estudado em guerra, experiente. Já tinha matado os 100 mil. Aí o profeta Samuel olha para a aparência dele, para a postura. A palavra diz que ele olhou para a envergadura dele e tudo. É esse que Deus escolheu. Aí Deus chega para Samuel e dá uma lição para ele. Fala: Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência. O homem olha a aparência. O homem olha para a aparência, pastor. O homem olha, é o homem que olha. Mas Deus fala: eu olho o coração. Deus olha o coração. Eita, glórias. Mas não quer dizer que Deus está dando liberdade para você ser libertino. Mas Deus, ele olha o coração. Aleluia. A gente tem que aprender isso com Deus. Se o profeta Samuel aprendeu, a gente tem que aprender com Deus também. Eu não posso olhar para essa adolescente e falar que ela não é capaz de evangelizar Sobradinho, porque se ela for cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo levantar ela como uma pregadora para evangelizar Sobradinho, ela dá conta do recado. É verdade, papai. Eita, Se glória. Deus quiser. Em nome de Jesus. Moisés estava lá com 140 anos. E Deus falou bem assim: em nenhum momento ele perdeu o vigor e nem sua vista escureceu. Por quê? Porque Deus não quis que isso acontecesse, porque Deus o fortaleceu. 140 anos na força de um jovem, de um adulto, vigoroso. Eita, glória. Aleluia. Moisés. A gente não vê isso. Vai lá na casa do Candango, onde eu trabalhei 4 anos para ver os idosos como é que está lá com 80 anos. Estão caindo aos pedaços. Estão. Porque você mexe do lado, a coluna dobra aqui, o osso sai do lugar. Qualquer quedinha ali, você acha que não aconteceu nada. Leva a fazer um raio-x, trincou o osso. É literalmente, nessa idade, o ser humano já está caindo aos pedaços. Por quê? Isso é um pecado que faz no ser humano, na carne, a degradação. É a degradação que Davi não queria que isso acontecesse no corpo dele, mas infelizmente a promessa se cumpriu aqui na cruz. Dentro da palavra. Um malfeitor à direita e outro à esquerda. Os dois eram pecadores. Um ao lado e o outro do outro lado de Jesus. E Jesus no meio. O fiel da balança. O justo. O fiel, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. No meio. O da esquerda olha: tu não és Cristo? Salva-te a ti e a nós também, se tu és o Cristo. O homem sabe porque está ali, porque é pecador, porque fez algo errado. Sabe quem é Cristo, porque viu Jesus operar milagre, mas está ali tentando a Cristo até nos seus últimos momentos e não consegue se arrepender, porque o coração é muito duro. Misericórdia, papai. Misericórdia. Do outro lado, outro malfeitor, do lado direito, olha para Cristo e fala bem assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele era o pecador e ele fala assim. E aí ele vai pregar para o outro, que está à esquerda. O malfeitor morrendo ali, pendurado na direita, pregando para o
o malfeitor do coração duro que está à esquerda, falando assim: moço, tu está na mesma situação que ele, não consegue se arrepender, não consegue entender o que está acontecendo. Tu não quer entender, mas Jesus, lembra-te de mim, porque eu sei o que eu fiz, eu mereço estar aqui. Ele disse: nós merecemos estar aqui, mas este homem nada fez, nenhum crime cometeu. Até Pilatos, aquele que o condenou, reconheceu que nenhuma culpa havia sobre ele. E mesmo sobre seu pensamento, sabendo que Jesus era inocente, mesmo assim, não teve coragem de soltá-lo, mas o entregou pela vontade do povo, porque o povo queria matar ele, por causa da inveja. Fala isso direto, por causa da inveja. Viram até Jesus morrendo lá. Aí eu vejo da direita pegando pro da esquerda. Os dois estão morrendo. De um lado, todo mundo era pecador ali ao lado de Jesus. Mas de um lado tinha aqueles que se arrependem. Reconhecem seus pecados, suas falhas, mas reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que sem Ele não pode chegar no paraíso, não pode entrar lá dentro. O da esquerda olha para Cristo, sabe que Ele é o Cristo, mas não se arrepende, continua com seu coração duro e morre nos seus pecados. A salvação é pela graça, mas para recebermos ela, temos que aceitá-la e reconhecer Cristo como aquele que pode salvar e nos colocar dentro do paraíso. Jesus é a porta do paraíso, Jesus é o caminho que leva até lá. O caminho está marcado. Jesus saiu da presença de Pilatos pela via dolorosa, derramando seu sangue, mostrando o caminho para o Calvário, onde nós devemos deixar o nosso velho homem crucificado e nos arrependermos para nascermos como uma nova criatura na presença de Deus, com o nosso nome escrito no livro da vida, perdoados completamente através desse sacrifício de Jesus. Não é mais necessário ficar matando animais para encobrir os pecados, não. Jesus falou assim: eu vou fazer melhor, eu não vou encobrir não, eu vou perdoar. Deus vai lançar no mar do esquecimento e não se lembrará mais deles. E esse sacrifício que eu farei valerá por toda a eternidade. Não é necessário outro sacrifício. Por isso Jesus falou: eu vim cumprir a lei. Tudo que era feito na lei era um sinal daquilo que Jesus ia cumprir. E Jesus cumpriu. Então tudo que era do Velho Testamento ficou somente para a gente lermos como exemplo, nos inspirarmos, aprendermos, mas está cumprido em Cristo. Até o sábado era o simbolismo de Cristo. Guardai o sábado. Jesus é o nosso sábado. Mas não é para guardar somente o sábado, para guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado e domingo na presença de Deus. Não devemos ser santos somente no sábado. Não devemos ser santos somente na Semana Santa. Devemos ser santos todos os dias que estivermos aqui na terra. E é o sangue de Jesus que nos concede isso, essa santificação. Pelas obras, nós não seremos salvos, porque todos nós somos culpados, todos nós temos pecado, todos nós erramos. Aquele homem na papuda lá que matou, quem sabe, 10 pessoas, no mundo espiritual, ele é culpado da mesma maneira daquele que julga, daquele que desrespeita pai e mãe. No mundo espiritual, o pecado vai ser a mesma gravidade, vai para o mesmo lugar, se não se arrependerem. Todos nós pecamos, porque todos nós já fizemos isso. Já desobedecemos, já pegamos aquele dinheiro escondido, já xingamos, já maltratamos, já julgamos, falamos mal, tentamos isso e aquilo, já fizemos. Desde criança a gente já fez isso. Se não fosse o sangue de Jesus, todos nós já estaríamos condenados. Mas Jesus não, Ele veio para nos dar uma esperança. Glória a Deus! Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Mas o Senhor vem para dizer que Ele veio para salvar e não para matar. Glória a Mas é Deus! uma decisão nossa.
A preocupação maior de Jesus não é com esse corpo de carne e osso. Porque se fosse, ele não tinha deixado nenhum dos seus apóstolos morrer do jeito que morreu. A preocupação de Jesus é com a nossa eternidade. Temos que entender isso e guardar isso nos nossos corações. Aleluia. Quem somos? O da direita ou o da esquerda? Ou quem sabe são aqueles que estão lá embaixo. Porque o da esquerda, ele só tentava, acusava. Vai, se tu é Jesus, me prova. A gente não precisa não, irmãos, ficar pedindo prova para Deus não. Nós estamos aqui por quê? Porque o Senhor nos libertou, nos transformou, nos tirou do lamaçal do pecado para estarmos aqui adorando a Ele. Esse é o primeiro amor, não podemos nos esquecer disso. Não precisamos ficar tentando a Deus. Não precisamos ficar pegando pedras e pedindo que transforme em pão para saber se é Deus. Eita Deus, é verdade. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Glória a Deus. Mais bem-aventurados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, ele está aqui passeando, porque ele disse que passeia na sua vida. Como está a nossa vida espiritual diante do Senhor? Como está a nossa vida diante de Deus? Hoje, em adolescentes, como está? Eita Deus, se fala da Deus. O que vocês têm feito da vida de vocês a partir de agora? Isso aqui é uma palavra que é para a nossa estrutura espiritual, para nos fortalecer. Alguém pode estar pensando assim, mas que palavra dura para o culto de adolescente. Vai ver o histórico deles, para ver o que eles estão vendo por aí, para ver se é leve, se é pesado. Como a irmã falou aqui, né? Quando tem uma lei, né? A autoridade diz aí a lei que a criança já pode ter mudar de sexo, se ela quiser. A lei está parando isso, não para, né? Vai até contra os pais. Pode ter 8 anos de idade, não. Se a criança quer, ela tem direito, ela pode. O sangue de Jesus tem poder, papai. O diabo está tentando entrar nas nossas vidas. Mas sabe onde está a maior falha? É dentro de casa, no ensino dos pais para os seus filhos. Os pais vêm aqui no 8º dia de vida, apresentam seu filho a Deus, promete, na presença do pastor da igreja, na presença de Deus: eu vou sim, pastor, cuidar dele, vou ensinar os caminhos do Senhor, vou orientar lá para tua casa, Mas aí quando começa a crescer, não faz nada disso. Eita Jesus. Aí depois chega a ser adolescente, jovem, começa a dar trabalho, aí começa a se desesperar, e Deus fica em silêncio. Não sabe aonde foi que ele quebrou o voto dele lá atrás. Eita Deus. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Qual pai aqui que já pegou seu filho em casa e falou sobre a crucificação, ou ficou com medo de falar? Eu estou livre. Não fala de Cristo, da salvação. É bonito viver em Cristo, é bonito morrer na presença de Deus, é bonito fazer a obra, se entregar totalmente ao Senhor em espírito e verdade. É bonito ser cheio do Espírito Santo. Quais pais têm ensinado isso para os seus filhos? Nem precisa responder, cada um de vocês responde no seu coração. Eu sei que tem gente que ensina, mas tem outros também que são negligentes quanto a isso, não ensinam. Aqueles que ensinam, o filho quer desviar, Deus vai dar aquela chamada, aquela trovejada no filho, porque recebeu. Mas aqueles que não ensinam, Deus vai trovejar na vida do pai. Vai. Porque depois, se morrer e for para o inferno, Deus vai cobrar dos pais e falar assim: por que tu não ensinou o caminho do Senhor para ele? Por que você não levou para a igreja? Eu acredito que o filho, enquanto está dentro da casa do pai, comendo as custas dele, vivendo as custas dele, ele tem que obedecer ao seu pai. Se o pai e a mãe falam: vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. Aleluia. Vai ajudar ali, tem que ajudar ali. Lava a louça, tem que lavar a louça. Limpa a casa, tem que limpar a casa. Hoje eu sei cozinhar, limpar a casa, costurar, sei fazer tudo, sou independente, tenho um monte de profissão. Mas por quê? Porque eu fui ensinado assim. Fui morar sozinho, fazer tudo. Alguém me ensinou? Eu preciso ir mandar alguém fazer a barra da minha casa? Não, porque eu aprendi. Aleluia, Jesus.
gente aprende dentro de casa as maiores lições. Se nós somos cristãos de verdade, temos que ensinar aos nossos filhos o caminho de verdade. Por que Deus levantou Samuel, tão jovem naquela época? Sendo que o sacerdote daquela época lá tinha seus filhos para ministrar, mas nenhum deles prestava. Nem o sacerdote mais estava prestando.